Cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Hoje vamos seguir conversando sobre os povos indígenas no Brasil, sobre a obra do escritor Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram. Nos siga, curta e compartilhe. Cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa. Bom, já tá... Gente, para conversar sobre o Ailton Krenak, eu estou aqui com a Rafa. Tudo bom, Rafa? Sim. O Gustavo, tudo legal? Sim. O Duca, tudo bom, Duca? Tudo. O Igor, tudo bem, Igor? Tudo. E o Marcos, tudo bom, Marcos? Tudo. Vamos lá, então, começar com as perguntas, gente? Quem são os Krenaks? Os Krenak, os Boron, constituem-se nos últimos botocudos do leste, nome atribuído pelos portugueses no final do século XVIII, aos grupos que usavam botoquias auriculares e labiais. Então, né, Marcos? Os portugueses chamavam os indígenas de botocudos por causa desses enfeites, ornamentos. E isso era um apelido mais preconceituoso que os colonizadores inventaram para eles. O nome da etnia, se nós formos falar, a qual pertence o Ailton, é a etnia Krenak. Que idioma os Krenak falam? Os Krenak pertencem ao grupo linguístico Macro-G, falando uma língua denominada Borum. Então, o nome da língua que eles falam é... Borum. E aí, lembra que a gente falou que os mais velhos falam essa língua, mas os mais jovens, qual é o idioma que eles costumam falar entre eles nas aldeias? Português. O que era o Reformatório Agrícola Indígena? Quantos existiu? Construída dentro da terra indígena entre os anos de 1969 e 1973, o Reformatório Krenak foi um centro de detenção direcionado exclusivamente para os indígenas, em confronto com a lei. Então, era uma cadeia que foi criada pelo governo da época da ditadura, né? Os indígenas, Quem? os povos originários. E de qual etnia específico a gente está falando? Dos? Krenak. E aí, gente, qual seria esse tipo de coisa que eles faziam para ir para esse presídio, assim, que fizeram só para prender e obrigar os Krenak a trabalhar para eles? Eles eram meio que criminalizados e julgados por não obedecer às ordens 100% do jeito que eles queriam. Quem é Ailton Krenak? Ailton Krenak, ele nasceu em 1953. É ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. E ribeirinha seria povos que ficam perto de rios. Onde e quando ele nasceu? Ele nasceu em 1953 em Minas Gerais. Qual a sua importância? Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia e contribuiu para a criação da União das Nações Indígenas. Então, ele é a gente pode dizer que ele é uma liderança, né? A gente pode dizer que ele é importante liderança para quem? Para os povos indígenas. E aí ele vai ser uma representação, alguém que representa os povos indígenas perante que outras pessoas? Perante os homens brancos. Que assuntos ele trata na sua obra? Ele critica o consumo excessivo, a degradação ambiental e uma visão restrita e exclusiva do conceito de humanidade, como se só os brancos fossem a humanidade. Aí, galera, olha só, a gente viu esse livro aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu vou ler umas partes e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas partes aqui, tá bom? Ele começa falando assim, ó. A primeira vez que desembarquei no aeroporto de Lisboa, tive uma sensação estranha. O que é Lisboa? O que é Lisboa? Seria a capital de Portugal. E por que para ele foi estranho desembarcar em Lisboa? Pra mim é porque ele tá num lugar onde é a terra do colonizador. Por mais de 50 anos, evitei atravessar o oceano por razões históricas e afetivas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses. Não que isso fosse uma grande questão, mas era algo que eu evitava. Quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para ir a Portugal. Que Cabral é esse? Pedro Álvares Cabral.
O que esse cara fez? Segundo as pessoas que não têm muito conhecimento, ele descobriu o Brasil. Aham. E quem tá... Tá, mas ele descobriu? Quem descobriu? Só os indígenas. Ótimo. Eu disse, esta é uma festa típica portuguesa. Vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Não vou, não. Então, o que ele quer falar com essa frase? Essa é uma festa típica portuguesa. Vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Sobre a invasão às terras deles. Deles quem? Os povos indígenas. E aí, o que ele pensou nesse momento, né? Que, bom, os portugueses estão comemorando que invadiram a minha terra, minha casa, né? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida. O que significa a palavra premissa que a gente falou? É um ponto de partida. De uma ideia, né? Então, tá falando que tem um ponto de partida, que havia uma humanidade esclarecida. Para quem seria essa humanidade esclarecida, assim, segundo essa premissa? Os brancos? E a outra? Indígenas. Tá, e nesse caso, o que os brancos achavam que tinha que fazer ao colonizar? Iam roubar, tipo, riquezas e ainda iam escravizar os indígenas. E aí, né, Marcos, eles também achavam, os brancos achavam que tinham mais o quê, assim? Os europeus achavam que tinham mais o quê que os indígenas? Sabedoria. E eles queriam impor a sua forma De pensar. Eles queriam impor a forma de pensar acima dos indígenas. Dá um exemplo, assim, de forma de pensar. Sabe dizer pra nós? E colocar os indígenas para orar ou fazer coisas, assim, da religião dos europeus. Aí ele continua aqui, ó. Ideias para adiar o fim do mundo. Esse título é uma provocação. Eu estava no quintal de casa quando me trouxeram o telefone dizendo: estão te chamando lá na Universidade de Brasília para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. Eu fiquei muito feliz com o convite e aceitei. Então me disseram: você precisa me dar um título para a palestra. Eu estava tão envolvido com as atividades no quintal que respondi: ideias para adiar o fim do mundo. E aí ele conta que a pessoa com quem estava falando no telefone botou mesmo, né, esse título. Aí depois de 3 meses ligaram para ele e ele fala: ah, olha só, a tua viagem para Brasília, né, é amanhã. Amanhã que vou fazer essa palestra sobre adiar o fim do mundo. E aí ele vê lá e chega no auditório, e o auditório tava o quê? Tava vazio ou tava lotado? Lotado. Lotado, né? E Mesmo em dia de chuva. Hã? Mesmo em um dia de chuva. Mesmo Tava dia de lotado. chuva. Exatamente. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Então, o que ele está falando aqui, que essa ideia de Ocidente, né, de Europa, faz com a natureza? Destrói. Destrói a natureza em busca do quê? Poder. Dinheiro. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra. A Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. O que será que ele quer falar com isso? Que para ele não existe uma diferença entre o quê? Homem e natureza. E por que não existe uma diferença entre humanidade e natureza? Porque eles fazem parte da Terra. Mas então, quem é que tem essa... quem é que nos expõe melhor essa visão que a gente está falando nesse momento? Seriam os povos indígenas. E aí ele fala assim, ó, que as pessoas dizem: ah, não, vamos plantar aqui uma árvorezinha e não sei o que, mas não é isso que adianta, né? Não é só plantar uma árvorezinha assim que vai salvar, né? Se depois tu vai derrubar ela. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa, bom, já Vamos ficando por aqui. Tá. 1, 2, 3. Um abraço. Abraço! E até... A cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa, bom, já tá